Sejam bem-vindos todos que estiverem presentes. Eu ia começar lembrando o seguinte, que esse tema de mudança, né, ele começou com a própria mudança dessa palestra, né? Ela estava, de acordo com a nossa programação, ela estava marcada para acontecer em março, e até fevereiro não tinha mudança nenhuma. E na véspera da reflexão, eu adoeci e não foi. Então, aí eu fiquei dizendo assim, por que uma mudança assim? Eu podia ter adoecido 3 dias depois, antes, né? Mas não, foi exatamente na véspera da mudança. Então, oi, boa noite. Então, a própria palestra já foi em si uma mudança, né? E aí a gente só pôde fazer agora. Nós vamos então ver que as mudanças, elas acontecem, né, na vida da gente, assim como foi uma simples data, né, de uma palestra, também devem acontecer, e acontece às vezes a gente nem percebe, o importante é a gente percebê-las conscientemente, é isso que a gente vai discutir hoje. Elas estão acontecendo o tempo todo na vida da gente. É uma mudança de data, é uma mudança de jeito, é uma mudança... Você às vezes não se apercebe que você mudou. Você para pensar, fazer uma retrospectiva da sua vida, você vai conseguir identificar um montão de mudanças que a gente vai fazendo, né, na nossa vida. Então hoje a gente vai discutir quando é e por que é que a gente tem ou deve provocar as mudanças e não esperar que elas simplesmente aconteçam, tá? Aí eu coloquei para começar aí uma frase de Fernando Pessoa, que ele diz: tudo quanto vive, vive porque muda. Muda porque passa. E porque passa, morre. Tudo quanto vive perpetuamente se torna outra coisa. Constantemente se nega, se furta a vida. O processo de mudança, a gente vai ver, ele é tão inerente ao ser vivo quanto é o próprio ciclo vital, pois cada etapa desse ciclo representa uma mudança. Evidentemente que quando falamos assim, né, na mudança do ciclo vital, a gente está falando exclusivamente em termos biológicos, ou seja, restrito ao corpo físico e à matéria. Mas mudança ocorre também nos outros nossos corpos, afinal a gente tem um complexo, né, de corpo mental, corpo emocional, corpo energético e corpo físico. Então, assim como a gente percebe as mudanças do corpo físico, da matéria, que são mais, digamos assim, visíveis, palpáveis, né, a gente tem que começar um processo de autoobservação em que a gente também perceba que essas mudanças, às vezes, são reflexos das mudanças dos outros corpos, né? E como é que a gente vai mudando isso ao longo da nossa existência. Aí uma mudancinha. A gente vai ver que mudança implica em crescimento. As plantas são o crescimento da semente. Uma planta adulta é a transformação por crescimento da plantinha que germinou da semente. O animal adulto é o filhotinho e o homem é o bebê crescido. Em cada estágio desse crescimento e do desenvolvimento, nós temos que fazer escolhas que implicam em desapego e, mais importante ainda, abrir-se ao novo, né? O que a gente está propondo nessa reflexão de hoje é que a gente assimile como sinônimo de mudança pessoal o entendimento de estarmos preparados para o novo. Então, a primeira mudança na nossa percepção do que é mudança é entender que a gente tem que estar sempre pronto a perceber quando é que é hora de mudar, quando é que é hora de alterar determinada coisa que já encerrou, né? Abrir-se ao novo para algo diferente, para algo que não é repetição, né? E que significa despir-se da roupa velha, que a gente tanto gosta, sair como normalmente se fala, da situação de conforto, em que a gente fica tão à vontade, né? Então, por aí a gente já vai percebendo que mudar significa romper, significa um processo de
que pode trazer sofrimento desde que você não faça, digamos assim, com consciência, com essa consciência de que é preciso mudar. Essa mudança faz parte da vida. Deixar a roupinha velha que já era tão gostosinha, né? Às vezes a gente diz assim, eu tenho um irmão, por exemplo, que detesta toalha nova. A gente não dá de presente de aniversário a ele toalha nova. Ele diz, eu quero a velha. Sabe aquelas bem que não, essa vai virar pano de chão. Não, minha toalha de jeito nenhum. Então, essas coisas assim, deixar a toalhinha velha tão gostosinha, a roupinha que a gente fica dormindo com ela, não dá para passar isso, você bota para dormir. Então, deixar essa roupa, sair dessa coisinha que a gente estava acostumada, que é gostosinha e tal, que está se sentindo seguro, isso é preparar-se para o novo. Para isso, né, esse preparar-se para o novo, eu até fiquei preocupada, mas hoje não vieram as crianças, sempre tem uns jovens, né, que estão frequentando as nossas palestras. E aí, esse abrir-se para o novo, ele exige maturidade, né? E maturidade, evidentemente, não só mental, emocional, mas de idade também. Então, a minha preocupação era que eu botei aqui no comentário, assim, você não espera de um adolescente uma mudança, né? Eu digo assim, de repente, um daqueles dias assim, ei, nem todo adolescente está preparado para a mudança, né? Mas, normalmente, esse processo de mudança profundo assim, né, ele exige realmente essa maturidade, mesmo que seja física, né, de idade, do corpo físico, mas a mental também, a espiritual também. Paulo e Jota e Sinara sempre dizem aqui que às vezes a gente tem uma pessoa com 60 anos, você espera maturidade física e ela não tem maturidade emocional nenhuma, é uma adolescente, né? Então, essa coisa da mudança, quando eu falo da maturidade, é de você se abrir para o novo, é você estar preparado em todos os corpos para isso, né? Para essa coisa de que precisa romper a roupinha velha do físico, do emocional, do mental, né? E do energético, consequentemente, né? Então, o processo de mudança pessoal, ele fundamenta-se em pelo menos 3 pilares básicos: auto-observação, autoconhecimento e autossuperação. Então, dessas 4 letrinhas que antecedem cada um desses pilares, né? Esse auto aí, já implica numa coisa sua, individual e exclusiva, né? E aí eu pergunto assim, se você é o resultado do passado, né, do que você está trazendo dessa existência, de outras existências, dentro do conceito de pluriexistencialidade, o que é que você tem que alterar nessa sua vida, nessa sua existência? E o que é que você tem que conservar? Essa auto-observação, esse autoconhecimento, essa autossuperação passa por esse olhar do que é que você tem que manter, digamos assim, e do que é que você tem que descartar. A nossa existência está guiada pelos seguintes tipos básicos de problemas: os urgentes, os problemas necessários e os problemas essenciais. Dentre essas classes de problemas, os urgentes são aqueles que passam porque deixam de ser urgentes no instante que você resolve ou não. Mas ele deixou de ser urgente porque já passou, né? Os necessários passam porque ou os enfrentamos ou eles adquirem um novo formato e a necessidade é outra. Então, já se disse o seguinte: o tempo não espera. O que ficou, ficou. O que passou, passou. A gente não já ouviu isso assim? Você devia ter resolvido aquilo. Olha, eu queria resolver isso. Passou. Agora eu não quero mais resolver isso. Quando a gente tem um problema assim. Então, faltou essa observação. Será que aquilo que você queria ter resolvido lá atrás não era urgente? Não era necessário? Você deixou passar, agora ele nem é mais urgente, nem ele é mais necessário. Né? No entanto, o que é uma questão essencial, ela não passa. Permanece porque é o que você é, essência. Não é o que os outros dizem que sou, nem é o que eu acho que os outros esperam que eu seja.
é algo muito mais profundo e mais íntimo. Então, dos três tipos de problemas, urgente, necessário e essencial, já dá para entender que a gente tem que se preocupar com o que é essencial. A autoobservação é você conseguir perceber dentro dos problemas que são seus, né? Não é do mundo, não é da minha casa, não é da minha mãe, não é do meu marido, não é do meu filho, são seus. O que é essencial? Quais são os problemas que você tem que considerar como essencial? São esses que não passam, são esses que fazem parte da sua programação existencial e é para esses que você tem que estar observando, porque é deles que você veio cuidar. Cabe, pois, distinguir o que é urgente na minha existência hoje. Quais das necessidades que eu tenho são efetivamente necessárias? Na minha existência, o que é que eu considero como essencial? E efetivamente, isso é essencial? Será que o que eu considero essencial, ele é só urgente, ou é só necessário, ou ele não é nenhuma das três coisas? E o que eu estou deixando de lado não é que é realmente essencial? Aquilo que fica ali dizendo assim, você tem que resolver isso. Olha, está faltando isso. Toda hora você está voltando. Será que aquilo que está voltando lá dentro, no íntimo, quando a gente para pensar assim, isso está de novo, mais um dia que eu fiquei sem resolver, mais um dia que eu fiquei sem enfrentar. Será que não é isso que é essencial? Eu consigo hoje identificar o que é essencial dentro da minha programação existencial visando ao completismo? A gente já viu aqui, principalmente nas palestras da programação existencial, que completista é aquela pessoa que consegue reconhecer, né, a sua programação existencial e levá-la até o fim, né? Eu estava lendo ali num dos banners que tem, necessariamente significa nessa existência, mas o quanto mais perto, né, Sinara pode até completar aí, quanto mais perto eu chegar desse sentimento de completismo, digamos assim, é o ideal para cada existência, né? Não significa necessariamente que você foi completista só numa existência, né? Se você vai buscando mais. Então, o que tem impedido que eu execute a minha programação existencial fazendo-me um incompletista? Se eu não consigo, ou eu não estou conseguindo atingir esse completismo, o que está me fazendo incompletista? O que está me impedindo de ser esse completista? Dentro do que eu vim fazer, dentro do que eu me programei, ou que programamos, né, para vir fazer aqui. São perguntas que não podem ser respondidas de imediato, nem no dia a dia, nem entre uma conversinha e outra do WhatsApp. São perguntas muito profundas. São perguntas que a gente podia chamar de essenciais. Elas estão lá dentro e elas precisam de uma resposta. Mas não é o Facebook, não é o WhatsApp, não é o corre-corre do dia a dia, não é não é o consumismo, não é o holopensene da Copa que vai me responder. Assim, para que a mudança pessoal possa ocorrer, é preciso, primeiro, que eu queira que ela ocorra, eu queira que ela ocorra, que é o desenvolvimento do aspecto vontade que tem dentro da gente. Segundo, que eu identifique os aspectos que me fortaleçam nesse processo, são os famosos traços fortes que na programação existencial Sinara também já sempre destaca. As potencialidades a serem desenvolvidas. Então, eu preciso saber quais são esses traços que vão me ajudar nesse processo de mudança. Então, eu quero, mas eu quero. Agora, já que eu quero, como é que eu vou fazer? O que tem para me ajudar a fazer isso? Que eu conheça os aspectos que posso comprometer o processo de mudança, são os traços falhos. Então, assim, são os traços fortes, isso aqui vai me ajudar nessa minha vontade de mudar. E o que pode me impedir? O que pode me atrapalhar?
O que é aquilo que tem em mim que precisa ser corrigido para não impedir esse desenvolvimento desses traços fortes ou esse processo de mudança? E o quarto passo, que eu não desista, porque não é fácil mudar. Mais fácil é exigir que os outros mudem, né? A gente às vezes diz assim, a partir de hoje eu não brigo mais com fulano sobre esse assunto. Não brigo mais com minha irmã, por exemplo. Isso que eu acho que ela está fazendo errado, eu não brigo mais. Agora eu vou esperar que ela mude. Não é possível que ela não vai mudar. Ela está vendo que eu não vou mais brigar, mas ela tem que mudar. Eu não fiz nada. Eu só continuo alimentando essa coisa, ficando na mesma, estou repetindo e não mudei. Então é diferente se eu olhar e dizer assim, tá, deixa eu procurar entender. Não é assim que ela acha que tem que ser. É ela. O que eu puder fazer, o que eu puder dizer que não seja brigar, porque você também não pode obrigar o outro, eu faço. Mas quando eu digo assim, não, eu vou respeitar o jeito dela, mesmo que eu não concorde, aí eu estou começando a mudar em mim essa atitude, digamos, que eu tinha de querer que ela mude, né? Então aí quem começa a mudar sou eu. Não concordo, mas você tem que respeitar. Toda mudança, ela é, como eu falei, né? Ela é pessoal, ela é individual, ela é exclusivamente sua. Só um peixinho muda, os outros estão lá. Se bem que peixinho normalmente vai o cardume, né? Se ele for o líderzinho, os outros vão pular tudo lá para dentro. Eu não esperei o resto da figura para ver. Mas normalmente, assim, como eu estava dando o exemplo agora, né? Quer dizer, a mudança é minha. Sou eu que tenho que mudar. Sou eu que tenho que fazer esse trabalho de autoobservação, de autossuperação. A mudança tem que começar em mim. Arquitetos e pedreiros podem construir e reformar nossa casa. Mecânicos podem revisar nossos carros. Outros podem administrar nossas finanças ou tratar nossas doenças. Mas somente nós mesmos podemos promover mudança pessoal, quer seja superficial, quer seja profunda. Então, se eu vou mudar, sou eu que estou mudando. Se é uma mudança, então eu vou mudar só a roupinha velha de dormir e pronto, tá bom demais. Fui eu que decidi essa mudança, fui eu que fiz essa mudança. Mas se eu quero aqueles 4 passos lá, eu quero mudar, eu vou descobrir quais são os traços que podem me ajudar, né, as minhas potencialidades para essa mudança. O que pode me impedir e não desistir dessa mudança? Então, eu estou no rumo de uma mudança mais profunda, também é um processo meu, íntimo e interno meu. Inclusive tem uma curiosidade, eu botei essa figurinha da borboleta, eu não sei se vocês sabem, que a borboleta é o símbolo de mudança, né? Por conta tem todo umas histórias, umas explicações sobre isso, né? Mas basicamente é porque ela é transformação, né? Todo mundo sabe que ela está no chão e de repente vai assim, alcança voos, né, maravilhosos, além da própria aparência, né? Afirma-se que as situações mal resolvidas no passado formam muitas vezes uma rede de fios que carregamos nas costas. Continuamos arrastando as lembranças e culpas pela vida fora. E empenhamos tanta energia nisso que pouco sobra para investir no presente. Então, a gente já viu também muitas vezes assim, ninguém muda ninguém. Mas se cada um mudar a si mesmo, a gente muda o mundo, né? E essa semana eu estava vendo um comercial, não sei se, eu acho que é daquela Nextel, não sei se vocês já viram, que é um ator, ele vem, normalmente as propagandas da Nextel são pessoas andando assim, caminhando, né? Aí ele vem contando a vida dele. Ele é ator, é um ator da Globo, inclusive. Aí ele vem dizendo que quando era pequeno ele queria ser não sei o quê, e o avô dele disse para ele ser não sei o que lá, não sei o que lá. Aí ele diz assim, mas quando eu decidi o que eu queria ser, mudei. É tipo assim, ele mudou tudo que todo mundo queria que ele fosse. Aí ele diz assim, quando eu mudo, tudo muda ao meu redor. Então, quer dizer, é um comercial, evidentemente, né? Está ligado com a Nextel, você faz a assinatura da Nextel e você muda,
Mas se a gente pega assim, essa frase, quer dizer, quando eu mudo, tudo muda. As pessoas continuaram achando que ele devia ter sido o que elas queriam que fosse. Mas o olhar dele para o que ele é, né? Que aí ele diz que é satisfeito com a vida de ator e tal, não sei o quê. Então, ele muda. As pessoas até meio que aceitam, respeitam e até acho que, sim, no final das contas aplaudem ele é um ator famoso e tal, né? Mas mudou ele, né? Foi ele que mudou. Então ele diz assim, tudo muda quando eu mudo. E tudo muda por quê? Porque o próprio olhar seu é diferente para as coisas. As coisas estão exatamente como estão aqui. Mas quando eu faço um processo de mudança interno meu, o meu jeito de olhar mudou essa sala. O meu jeito de sentar mudou aqui dentro. As cadeiras são exatamente a mesma, né? Mas a minha atitude para com tudo ao meu redor é diferente. Ficamos literalmente amarrados ao passado, isso aí é continuando aí daquela lá que a gente estava dizendo, mas é necessário puxar esse fio de volta. Essa energia que ficou lá atrás, ela precisa ser resgatada, né? Para você se sentir de novo inteiro, dentro desse processo de mudança. Um exemplo daquela etapa de identificar que você tem um desses fios, né, que é forte, mas aí qual é a falha? Ele está preso lá numa situação, ou num relacionamento, ou numa pessoa, ou num compromisso, ou numa conveniência social que lhe impede de mudar. Muitas vezes estamos presos não necessariamente a outra pessoa, mas a alguma situação do passado. Estamos presos a nós mesmos. Num caso de culpa que a gente sai carregando, às vezes a outra pessoa ou a situação já ninguém nem lembra mais, mas ela está tão viva assim aqui dentro de você, né, que lhe traz preso aquela situação que já passou. Ó. É preciso olhar para essa situação de novo, tentar compreender os fatos que a determinaram e o seu desfecho, mesmo que não tenha sido um desfecho que lhe agradou ou que você esperava. Por isso é preciso estar fincado sobre os pilares da autoobservação, do autoconhecimento e da autossuperação. Você só consegue ter esse novo olhar, você só consegue fazer essa releitura, como se diz, para uma situação passada e reconhecer que é por culpa que você está preso lá, que já não tem mais nada a ver, se você tiver consciência ou conhecimento de você, de como você reage, de como você se sente numa situação semelhante a essa. E isso está também assim, imbuído da necessidade de superar isso, de passar, de ultrapassar, de entender que está na hora de mudar essa percepção dessa situação, porque já é passado, já é mudança. Você dá tempo para o essencial? Nessa autoobservação, nesse autoconhecimento, nessa autossuperação, por que ela é necessária? Porque a gente precisa distinguir, voltando para aqueles 3 tipos básicos de problemas que a gente falou no começo, do urgente, necessário, a gente precisa identificar e distinguir o que é realmente urgente, do verdadeiramente necessário e do essencialmente existencial. Então, se você não sabe, se você não se conhece, se você não se observa, você não vai saber o que é urgente, o que é necessário, o que é essencial. Não vai conseguir fazer essa distinção. E a vida da gente é basicamente isso. Você diz assim, a gente estava falando assim, sai, não vou poder ir para a palestra, tem uma coisa urgente para fazer. Aí você chega lá, aí fulana me chamou para conversar, mas eu não posso, eu preciso ir não sei aonde. Esse preciso ir é uma necessidade que muitas vezes é fabricada. Muitas vezes é fabricada porque você está fugindo daquilo que era urgente, você tinha que ter ido, ou daquilo que é essencial. Sempre. Então, a gente sabe o que é essencial na vida da gente? No Bhagavad Gita, é Bhagavad Gita que chama, Gita, né?
que chama, tem escrito assim: a mudança é lei do universo. Experimente dedicar mais tempo ao que é essencial em você e poderá perceber que ao cuidar do essencial, encontra-se tempo para resolver os problemas urgentes e os necessários. Porque quando você chega no essencial, que é aquele que não muda, né, para fazer um paradoxo com a palestra de mudança, aquilo que é essencial é o que é você. Quando você consegue identificar isso, você está se auto-observando, está se autoconhecendo. E aí você tem realmente condição de identificar o que é urgente e o que é necessário. Porque uma coisa urgente e necessária, uma coisa essencial, ela pode ser urgente e necessária. Mas nem sempre o que é urgente e necessário, ele é essencial. Muitas vezes ele é o quê? Ele é uma fuga, né, do essencial, como eu já falei. E muitas vezes é uma necessidade criada para você não fazer aquilo que era urgente naquele momento. Opa, aqui repeti, eu acho, não foi? O cultivo de emoções como hostilidade, ciúme, culpa e a alimentação diária desse tipo de emoção também é antievolutiva. E muitas vezes hostilidade, ciúme, culpa são para a gente os problemas essenciais, os problemas necessários, ou os problemas urgentes e os problemas necessários. Normalmente, quando a gente tem uma hostilidade, digamos assim, no trabalho, toda hora que a gente encontra com a pessoa não fez nada naquele momento, fez uma outra coisa. Você olha assim, você revive tudo de novo. Então aquilo passa a de novo, você vive, volta para aquela mesma coisa. A pessoa às vezes nem lembra do que disse a coisa que lhe chateou. Mas você, quando vê, você reproduz aquilo de novo, sente tudo de novo e vira a cara. De novo, né? Quer dizer, aquilo até já tinha que ter passado. Então você está simplesmente alimentando esse tipo de emoção. E você não avança em nada. Nem se deixa perceber que é você que está reagindo assim. É você quem está sentindo isso. A nossa existência, ela se constrói na dualidade. Prazer, dor, tristeza, alegria, saudável, doente. Pois tudo está sempre em movimento. Então, movimento é a característica desse mundo intrafísico nosso. Então, se tudo está em movimento, é nesse movimento que você tem que se posicionar. É entender esse movimento, que tem hora que é agradável, como do prazer, mas que tem hora que dói também. E é você se manter nesse movimento como parte dele. É tentar se entender dentro dessa parte. Toda reflexão, ela exige um mínimo de introspecção, de recolhimento, de meditação. Então a gente vê que mudar não é fácil. Não é apenas, como diz a música, vestir azul, né? Vestir azul, minha sorte, então mudou. Só vai mudar, independente da roupa que você tiver, verde, azul, branca, amarela, se vier de dentro. É um processo seu, é um processo íntimo, é um processo de introspecção. Por quê? De novo a gente volta para aquelas 4 letrinhas lá, de autoobservação, de autoconhecimento, de autossuperação. Se voltar para dentro, você não muda. O que não podemos é nos prender a apenas um desses polos. Tristeza, dor, né? Prazer, dor, aliás, tristeza, alegria. Negando ou reprimindo o outro. Ao invés disso, tome consciência da emoção no momento em que ela está presente. E a partir desse primeiro passo, supere-se. Aí é um resumo disso que a gente está dizendo aqui o tempo todo, né? Há mais de meia hora. É autoobservação, autoconhecimento e autossuperação. Sem essas 3 coisas, não tem mudança. Sem esses 3 requisitos, você não sai de onde você está.
Estagnamos o nosso processo de mudança quando utilizamos o que é urgente para fugir do que é necessário. E quando preferimos o necessário, ao essencial. E por quê? Porque o essencial requer profunda interiorização. Exige que paremos a correria do dia a dia e a troquemos pelo silêncio, pela auto-observação. Mas muitas vezes a gente não silencia. Eu, por exemplo, adoro música. Eu entro no carro e eu ligo o som do carro. Primeira coisa que eu faço, antes de ligar a chave, eu já ligo o som do carro. Aí eu comecei a olhar, aí eu já começo a cantar a música. Aí quando eu chego em casa, eu boto o carro na garagem, quando eu já desço, eu já tenho que ir conversando com uma pessoa. Aí eu comecei a dizer, cala a boca um pouquinho assim. Aí, e tem dia que eu entro assim, a música que toca, eu não quero essa não. Aí eu vou e boto logo outra. Eu tenho que achar uma música, meu carro tem um montão de CD, e eu acho pouco CD, porque eu ia ter que parar para mudar. Aí eu fiz um pendrive com 150 músicas. Aí eu digo assim, peraí, dá para ficar calada? Fique calada. Mas, e é difícil, pelo menos para mim que falo, é muito difícil. Porque quando eu calo a boca física, a minha cabeça fica assim, pensando. A gente vai fazer o curso de meditação, né, agora em julho, e para mim assim foi fundamental, porque assim, pare a mente, pare os pensamentos, tente se concentrar numa única coisa, porque a minha cabeça fica assim. Eu passei 4 anos fazendo terapia, e eu já acordava cansada. Quando eu já acordava, assim, quando o despertador tocava, eu já botava os pés e já ligava o som. Eu não ficava na minha casa sem um rádio tocando, sem um som tocando, ou então eu cantando. Quando eu não dava tempo de ligar o rádio, eu saía cantando. Aí eu digo assim, gente, como é complicado. Uma coisa simples que é você parar, você ficar calado, né? Você ficar... Aí foi que eu estou começando a me auto-observar e já perceber essas coisas. Porque assim, você é muito agitada. Eu não sou agitada, gente. Eu sou alegre. Mas não é, eu sou agitada mesmo. Então essa coisa assim da gente, desse silêncio, é muito difícil. Eu agora já entro no carro, se for de manhã, eu não ligo o som. Aí até o meu trabalho dá uns 20 minutos, dependendo do trânsito, dá uma meia hora. Não é possível que eu não tenha capacidade de ficar 20 minutos parada sem ouvir música. Eu só vou dirigir. Aí eu fico observando, eu estou dirigindo. Aí quando eu chego, nem liguei música hoje, assim, não é todo dia, mas tem dia que eu me dou os parabéns, porque eu consegui parar. Eu consegui ficar em silêncio comigo mesmo. Ficar na minha companhia. Pois é, não precisei de mais ninguém cantando para mim, né? Então Gandhi já dizia, temos de nos tornar na mudança que queremos ver. Então essa coisa da gente dizer assim, eu queria tanto que o mundo mudasse, era tão bom que o mundo fosse outro. Então, o que você está fazendo para o mundo ser outro? Se você não é a mudança que você quer no mundo, você não vai ver mudança nunca. De novo a gente volta para aquela coisa assim, eu quero que Érica mude. Se Érica mudasse aquele jeito dela de pensar, era tudo. Érica tem que passar. Mas eu tenho que ficar calada, por exemplo, e eu quase não consigo ficar 20 minutos sem ouvir música. Então, né, tem muito dessas coisas assim. Bom, eu botei aí mais algumas questões para a gente pensar, porque quando eu estava escrevendo assim, isso aqui, assim, a gente não tem uma resposta lá, o primeiro slide é assim, mudança pessoal, quando e por quê? Aí eu digo assim, mas eu vou terminar a palestra assim, sem dar uma resposta a ninguém. Se perguntarem a mim, quando e por que mudar? Essa é uma resposta minha, é uma resposta sua, é uma resposta dele. Como o processo é individual, é exclusivamente seu, quem vai dizer quando e por quê é você. A gente apenas deixa aqui, né, algumas questões que cada um pode adaptar ou fazer outras, né, muito mais profundas, ligadas à sua própria experiência. E aí essas aí eu copiei também
um livro que eu estava lendo, que diz assim, um mestre que diz, né? O que é que deve desaparecer dentro de mim, abrindo espaço para a existência que eu quero viver? Aí essa existência que eu quero viver é aquela coisa do aspecto da vontade que a gente falou, da questão de você perceber quais são os sinais da programação existencial sua, né, a partir de tudo que você observa na sua vida, né? Preciso liberar a desordem em minha casa a fim de trazer nova ordem e ânimo à minha existência? Aí ele considera a desordem até aquilo que você pode, aquela coisa que a gente falou da roupinha velha, da zona de conforto. Se ela já virou isso, e mesmo assim você continua inquieto, embora seguro, é porque está na hora de você mudar. Está na hora, e aquilo já virou desordem. Ela já não está mais lhe dando tranquilidade. É a hora de você se abrir para o novo. É um dos sinais de que está no momento de mudança. Mas esse é você quem vai decidir e vai observar quando é esse seu momento. Que hábitos, que pensamentos, coisas, situações, padrões devo liberar para trazer outros novos à minha existência, transformando-a? De novo, a gente tem que ver a questão da autoobservação. O que é que em mim está só repetindo? Está só repetindo. Eu continuo marcando passo. Eu continuo fazendo a mesma coisa. Tem hora que quando a gente para, quando a gente desliga o som do carro, a gente observa, se eu fiz isso de novo. Às vezes é uma coisa tão boba, mas assim, menina, eu estou fazendo isso já há tanto tempo que eu estou fazendo essa mesma coisa. Gente, eu terminei minha mudança. Então, como a gente ainda tem um tempinho aí, se alguém quiser colocar, né, alguma coisa sobre o tema, né, sobre mudança, assim, o que é que achou, o que é que tem que perguntar. Eu achei muito interessante essa divisão que você faz, necessário, urgente e essencial, né? Estou pensando na minha própria existência, eu vejo que muitas vezes certas frases que eu tenho, repetições e padrões que eu vejo na minha existência tem a ver com a confusão desses conceitos, do que é necessário, do que é urgente e do que é essencial. Então, muitas vezes eu observo na minha vida, eu observo na clínica, né, quando eu estou com essa confusão que a gente faz. Quantas vezes essas necessidades que são criadas fora de nós, né, às vezes a gente não sabe nem quando foram criadas, elas nos afastam do que é essencial. Né? E aí, essa coisa que você disse, se a gente não parar, não silenciar, não dá para a gente essa voz, porque parece que é uma voz bem baixinha, né? Você só tem condições de ouvir. Se você estiver em silêncio, é verdade. E não estiver acomodado, né? Como você disse, se estiver na situação de conforto. De conforto, é. Você deu uma dica bem legal, quando você disse que a mudança é essencial, ela deixa aquela coisa atrás da orelha, aquela coisa incomodando constantemente. Aquilo que realmente você precisa fazer, né? De alguma forma ela vai ficar aparecendo, né? É algum dos sinais, né? Que vai ficar, qualquer coisa assim, de novo esse assunto. Eu estou sempre pensando isso. Eu acho que é libertador, porque a gente vê às vezes de uma cultura que é muito rígida, é muito tradicional. E às vezes você quer mudar e para os outros você está numa situação de conforto, né? Você está numa situação de você é louca. Não, você vai fazer. Nossa, né? Aí, de repente, é a sua mudança essencial, essa que você falou, né? E você se auto-observando, você sabe. E aí demanda uma coragem mesmo também, né? De fazer com que a pressão vem. Eu lembrei agora que quando eu trabalhei em jornal aqui, e
eu era assim, da editoria do jornal. A editoria é o cargo mais alto dentro de uma redação de jornal, né? Para quem não conhece. E eu chegava em casa assim, tão angustiada com aquele trabalho, era uma coisa, eu ganhava relativamente igual aos outros jornalistas daqui de João Pessoa, onde eu chegava, eu tinha matéria publicada com nome e tudo mais, mas eu chegava em casa tão sem saber o que fazer. Aí um dia eu abri o jornal e tinha um concurso do tempo do DASP, aí vocês vão me desculpar a idade, do tempo do DASP para datilógrafo. Datilógrafo é nível médio, é uma atividade de nível médio hoje, seria, né, um cargo de nível médio. E eu peguei esse jornal, eu lembro que era o Jornal Norte, ainda no domingo, eu digo assim, aí tinha lá dizendo como era que você fazia para se inscrever. No outro dia, quando eu fui trabalhar, eu ia fazer uma matéria não sei aonde, e eu dei um jeito de passar lá no local de inscrição e me inscrevi, não disse nada a ninguém, eu fui para datilógrafo. E eu fiquei assim, meu Deus, o que é que vão dizer quando souberem que eu fiz um concurso para datilógrafo? Aí deixei para lá, esqueci. Quando foi um dia, alguém disse, eu vi teu nome no jornal. Eu disse, e foi? Eu nem lembrava mais do concurso. Tu passou em primeiro lugar. Eu disse, que pelo amor de Deus? Aí disse, vem ver. Quando eu olhei, eu estava sendo chamada com urgência para assumir lá a DRT, estava, né, identificando as pessoas. E eu fui. Aí quando eu cheguei em casa, no ambiente, você é doida? Você viu o que foi que você viu? Você não vai assumir um negócio desse. Você vai se rebaixar. Eu era, né? Gente, pois eu vou. Olha, mas foi uma revolta, sabe? Porque aí eu tive que mudar meu horário de trabalho no jornal. Eu digo, gente, eu tenho um emprego agora. Você é nível médio, você é datilógrafa no serviço público. Mas eu adorei, juro, olha, foi tão importante. Foi sofrido porque eu fiquei trabalhando 2 expedientes no serviço público e de noite no jornal. Mas foi tão importante. E eu estava nas zonas de conforto, né, de reconhecimento público. Mas não me satisfazia. Só que assim, eu fiz isso por desespero, né? Eu não fiz pensando, eu vou mudar porque minha programação existencial está me empurrando para isso. Tinha a menor ideia disso. Eu estava saindo por desespero mesmo, não aguentava mais trabalhar em jornal. Chegou no limite, só que eu não sabia que era porque não estava na hora de encerrar o ciclo. Então essa coisa de sair da zona de conforto realmente complica, sabe? Porque assim, eu tinha acabado de casar, 6 meses depois eu descobri que eu estava grávida, então assim, é doida, você sai numa situação, né, de conforto dessa, de status, de reconhecimento, inclusive, imagina. Eu com o nome em jornal por aí fora, datilógrafo do serviço público, não valia nada, era nível médio, inclusive carteira assinada, a gente recebia, quando o salário mínimo aumentava, a gente tinha que receber um complemento para ficar igual ao salário mínimo, porque ganhava tão pouco no serviço público. Mas, assim, para mim foi importantíssimo, sabe? Hoje, eu já estou perto de sair do serviço público também, já estou deixando essa zona de conforto também do serviço público, para mim me aposento daqui a 2 anos, se Deus quiser. Mas, como eu vejo como foi importante naquele momento ter feito aquele desespero de me inscrever para um concurso, sabe, assim, de largar essa coisa do status, do reconhecimento e tal, não sinto a menor falta, sabe? Assim como espero também não sentir falta do serviço público, apesar de trabalhar 2 expedientes. Então, essa coisa da mudança, assim, se você não e eu fiz assim, eu não fiz com nenhuma consciência, com essa autoobservação, esse entendimento que eu tenho hoje, assim, um mínimo de discernimento, né? Mas só para ilustrar para você que aquilo que é essencial está lá lhe empurrando, né? Então, de repente aparece no jornal um concurso para datilógrafo. Quer dizer, é uma forma de você sair. Se eu tivesse deixado isso de lado, como é que... Eu acho que eu nem estou por aqui ainda, né? Estava por aí afora. Mas é interessante isso que você está colocando, porque às vezes você está tão focado no problema, você está insatisfeito, essa zona de conforto não está mais tão confortável. Aí às vezes as pessoas chegam para você e falam, se você está insatisfeito, então por que você não faz alguma coisa para mudar? Porque você tem feito as mesmas coisas que continuar fazendo, não vai conseguir mudar. E você diz, não, eu tenho que correr a saída, né? Mas às vezes é a dificuldade mesmo de sair daquele
do foco né? que está lhe ocupando, digamos Isso, assim, né? Aquela vez que você disse que está Tomando as dependendo, energias, né, isso. todas para você investir no que Mas está agora. que a princípio as respostas estariam aí, as soluções. Agora, às vezes, os nossos preconceitos não deixam que a gente ver também. Por exemplo, se essa era a saída, uma das portas, né, o seu preconceito, não, mas aí o que vão pensar de O que é que vão pensar né? de mim? Poderia ter impedido, quer dizer, elas pensaram, você continua aí, se você continuasse só no outro trabalho, não continuar pensando coisas, e você estaria infeliz. Pois é. E aí, gente, mais alguma coisa?